Boa noite a todas e a todos que nos assistem. É com grande prazer que mais uma quarta-feira estamos aqui. Esse é o nosso programa de número 72. Nós estamos com uma bagagem grande aí. Todos aqueles que quiserem ter alguma informação a conhecer sobre inspeção predial, né? Está aí no nosso Instagram, @engenhariaceoto. Os 72 programas estão lá disponíveis, os 71, né? Com mais esses 72, com um material muito, muito vasto e importante para quem lida no dia a dia, né? O nosso foco são nosso público-alvo são os engenheiros civis, arquitetos, síndicos profissionais e orgânicos, administradores e gestores de condomínio, e os demais profissionais que lidam, administradoras de condomínio, todos aqueles que lidam no dia a dia com a gestão de condomínios, né? Com a edificação. A gente sempre insiste aqui na importância e na relevância da inspeção predial, né? E busca trazer para todos matérias e informações relevantes, né? Hoje, nós temos a honra, uma grande honra, vamos dizer, né? Temos dois grandes arquitetos aqui, o Ciro Pironde, que eu tive o prazer de conhecer há uns anos atrás, através da Rita, e o Greg Repsold, né? De um grande escritório, o maior escritório de arquitetura que tem aqui no Espírito Santo, filho do Gregório Repsold, né? Como o Ciro estava comentando agora há pouco, dando continuidade no trabalho da família, né? Então, é uma grande honra para nós termos os dois aqui, e a gente botou como tema a arquitetura brasileira, mas, na verdade, vamos falar da arquitetura de forma geral, né? Então, dá a oportunidade aí para o Ciro se apresentar. Ele tem um vasto currículo, eu tenho todo aqui de cabeça, mas acho que é melhor ele fazê-lo, né? Depois o Greg também, e a gente começa a conversar. Pois não, Ciro? Muito bom. Muito obrigado pelo convite, Maurício. Me sinto muito feliz e honrado de estar aqui com vocês, principalmente junto ao Greg, que talvez eu tenha conhecido muito pequeno, que o pai dele e eu estivemos juntos durante muitos anos no Instituto de Arquitetos do Brasil, trabalhando ativamente em várias atividades e, portanto, criei um vínculo de amizade, de afeto por ele, pelo Gregório, e agora com o Greg aqui me sinto muito honrado mesmo e feliz de estar nessa companhia. Eu sou arquiteto urbanista, como já diz aí o título, tenho meu escritório próprio desde 83, nunca parei, e, ao par disso, também atuo em algumas frentes, principalmente educacionais, como a Escola da Cidade, onde nós estamos lá como fundador há 27 anos. Ok. Ciro, a gente depois detalha melhor aí o seu currículo, né? Mas vamos dar a oportunidade ao Gregório também, ao Greg também, para que ele possa... O Greg, o seu nome também é Gregório? Desculpa a pergunta aqui, mas eu tenho sempre essa dúvida, né? E você usa o Greg para separar, distinguir, não é isso? Isso aí, o meu nome também é Gregório, mas logo quando eu comecei a trabalhar aqui no escritório, ainda nos primeiros anos de faculdade, a gente rapidamente identificou que isso gerava muita confusão, principalmente na comunicação por telefone. As pessoas ligavam e falavam, quero falar com o Gregório, qual deles? Ou às vezes acontecia de eu atender e ser a pessoa fala, é o Gregório? E aí a pessoa já emendava o assunto, e às vezes era assunto para o Gregório pai, e às vezes o Gregório pai atendia e era assunto para mim. Então a gente adotou aqui o nome artístico, vamos colocar assim, que era o apelido que toda a minha família sempre me chamou, e amigos mais próximos, e aí virou Greg, e aí resolveu essa questão do conflito. Agora está fácil de saber quando é o Gregório e quando é o Greg. Tá certo. Você pode se apresentar, então, passar o seu currículo para nós, e a gente começa. Prazer a todos, eu sou o arquiteto Greg Repsold, sou formado pela Universidade Federal do Espírito Santo,
atuo aqui na Repsol de Arquitetos desde 2008, né, um escritório familiar, mas que já está aí há quase 40 anos no mercado. Estou hoje vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo aqui no Espírito Santo e também faço parte do CONSUL, Conselho Superior do Instituto de Arquitetos do Brasil, IAB. Ok. Você tem um irmão que é arquiteto e a sua mãe também é arquiteta, não é isso? A família... Isso aí. O meu irmão Alexandre, ele é arquiteto. A minha mãe, o arquiteto Olímpia, também é arquiteto, formado na primeira turma da UFS. E, Maurício, tem um irmão que é colega seu, o Nicolas, ele é engenheiro civil e mecânico. Não sabia. Esse eu não conheço, eu conheci o outro. Mas vamos lá. Ciro, eu gostaria, e fiquei muito empolgado quando conheci o trabalho de vocês na Escola das Cidades, né? Escola da Cidade, né? Eu gostaria que você explicasse para nós o que se trata, como né? Quais as oportunidades que vocês trazem para formar arquitetos, né? Achei bastante interessante a ideia. Vou lá. Muito bem. A Escola da Cidade é uma associação de ensino aprovada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, formulada pelo grande Darcy Ribeiro. Nós aprovamos ela, entramos com a sua aprovação em 1996. É uma associação formada por profissionais, todos nós, a maioria, somos professores de outras escolas, aqui no Brasil e fora do Brasil, e é uma espécie de uma cooperativa, digamos assim. Não somos uma cooperativa, somos uma associação de ensino, como eu disse, sem finalidades de lucro, e atuamos já nesse período todo formulando uma escola de caráter absolutamente de finalidade social, onde nós temos um programa imenso de acolhimento e participação a mais diversa possível de pessoas de todos digamos, os níveis sociais e também pessoas que vêm para se formarem dentro dessa visão da arquitetura como uma função também social, não é? E nós estamos já formando mais de 1.000 arquitetos ao longo desses 20 e poucos anos e continuamos. E há 4, 5 anos atrás, a associação fundou uma nova escola, voltamos para trás, já que nós tínhamos o ensino, a graduação superior, tínhamos a pós-graduação, e agora entramos no ensino médio, o ensino que antecede a entrada no curso superior. E formulamos uma escola em homenagem ao grande arquiteto brasileiro João Figueiras Lima, o Lelé, chama-se Fábrica Escola de Humanidades, que atende ao ensino médio. Já estamos há 5 anos com essa nova escola ali. Nesse caso do ensino médio, seria o técnico? O técnico Ela tem uma formação, tem uma base técnica, sim, mas essencialmente é uma base técnica, como o próprio nome diz, Fábrica Escola de Humanidades, com uma forte pegada nas humanidades. Nós temos um projeto pedagógico que chama-se FALEM. FALEM é filosofia, arte, literatura, ecologia e música. Essa é a base da escola do ensino médio nosso. E nós temos à tarde, os alunos vão para um galpão que nós temos anexo à escola, onde nós temos a fábrica, onde nós aprendemos e realizamos trabalhos com argamassa armada, madeira, aço e prototipagem. Sim, e a metodologia de ensino, pelo que eu conheci aí, também é diferenciada das demais escolas, não é isso, Ciro? Eu costumo brincar, viu, Greg, que a nossa escola é tudo aquilo que a gente não consegue realizar nas outras escolas onde a gente dá aula, que, dadas as injunções todas administrativas, pedagógicas, burocráticas, como a escola nos pertence a uma associação. O aluno, ao se formar na Escola da Cidade, se ele quiser, ele passa a ser sócio também da associação. Então, nós podemos, de alguma maneira, realizar alguns sonhos e alguns projetos pedagógicos que são mais difíceis ou mais complexos de se realizar em outras estruturas, né?
a nossa estrutura é muito enxuta, muito pequena, burocraticamente, então a gente tem assim, a condição, nós nos permitimos experimentar algumas coisas que nos parecem mais adequadas para o ensino da arquitetura e o ensino em geral, né? É por isso que é uma estrutura, por exemplo, nós temos nas salas de aula, no mínimo 3 professores em cada sala de aula, nós só temos 5 disciplinas básicas, nós temos o estúdio vertical efetivamente colocado em prática, nós temos a escola itinerante, porque uma das teses da nossa escola é que o futuro do ensino da arquitetura será muito mais itinerante do que fixo. Então, os nossos 360 alunos viajam pelo Brasil e pela América sem custo nenhum para eles 2 vezes por ano. E nós temos os professores itinerantes que recebem nossos alunos. Quer dizer, nos permitiu fazer um ensino experimental um pouco diferenciado, sim. Mais dinâmico. O Greg, desculpa a colocação, mas um fato que a gente constata sempre aqui nos nossos programas é a qualidade da engenharia no nosso estado, né? Eu não sei se a nível de Brasil se reflete também, mas as informações que a gente tem, porque a gente sai para palestras e tudo mais, é que a gente tem o mesmo problema do estado refletindo em todo o país, né? Eu não sou da área do ensino, nunca fui, não sei avaliar esses problemas, né? A causa disso, mas, a princípio, né, a mim parece que a gente tem... eu, sinceramente, não consigo enxergar na engenharia, por exemplo, um engenheiro se formando por EAD, um engenheiro se formando com um curso noturno, né? Eu brinquei com a minha mãe logo que eu entrei na faculdade, que eu estudei tudo que eu tinha que estudar nos primeiros anos, quer dizer, durante a formação inicial, e depois que entrei na faculdade, esperava nunca mais estudar, né? Na verdade, foi exatamente o contrário, né? Eu nunca imaginei que... eu não sabia o que era estudar. Quando entrei na faculdade, realmente passei a estudar realmente e conhecer. Então, tem uma noção boa, né? Na minha época era só UFES, hoje você tem uma gama muito maior de opções, né? Mas eu acho que essa variação de opções aí acabou gerando uma dificuldade maior, vamos dizer, na qualidade do ensino. Na arquitetura aqui no estado, vocês também observam isso, Greg? Sim, na verdade, você colocou muito bem. Isso, inclusive, é questão de debate no Conselho de Arquitetura, não só aqui no Conselho Estadual, mas também em nível federal, a questão da qualidade do ensino da arquitetura e a qualidade dos arquitetos que têm se formado. A nossa percepção, isso numa avaliação interna, feita inclusive por docentes que fazem parte do Conselho, arquitetos docentes que fazem parte do Conselho, é que houve um processo de mercantilização do ensino, né, de uns anos atrás, que está culminando, tentou culminar agora no processo do EAD, que teve uma portaria do MEC até que está limitando isso, mas que isso interferiu de forma significativa na qualidade da formação dos arquitetos. E eu acho isso muito curioso, porque eu não me considero uma pessoa no nível de experiência que vocês têm. Eu ainda me considero uma pessoa jovem. E, às vezes, eu sento para conversar com arquitetos mais jovens, na casa dos 20 e poucos anos, recém-formados, e a diferença, nível de formação, em qualidade de formação, nível de conhecimento técnico, humano, é muito inferior ao meu nível, que eu imagino que já era inferior ao nível de vocês. Hoje em dia, por exemplo, a gente está tendo um problema muito grave, que é muitos arquitetos se formam especialistas em 3D, em fazer belas perspectivas ilustrativas dos seus projetos, mas que não são capazes de detalhar eles ou orientar a mão de obra na hora da execução. E aí você se depara com coisas, né? O pessoal brinca que é o prédio voando, que não tem coluna para segurar, como é que esse prédio fica de pé. Mas até detalhes básicos, a pessoa não consegue compreender como é que é o chumbamento de uma bancada, como é que ele vai detalhar
o forro, né? A execução do forro, como é que esse forro vai ser estruturado na laje, na viga. Então, isso é uma coisa muito preocupante. Muitos profissionais muito dependentes da ideia de que eles vão se vender por belas imagens, mas que depois não vão conseguir fazer com que essas imagens se tornem um projeto executado. E também, não só nessa parte técnica, mas também uma preocupação muito grande no quesito humano. Eu lembro que na minha época de faculdade era muito comum o professor levar os alunos para o centro histórico para poder ensinar sobre história da arquitetura, mostrar os ícones. E todo mundo entrava no transporte público junto com o professor e ia feliz da vida que não ia ter que ficar na aula assistindo os slides. E hoje em dia eu tenho conversado com docentes e eles falam que está sendo uma dificuldade tremenda em engajar os alunos nessas questões, né, mais sociais, vamos dizer assim. E eu tenho um professor uma vez que brincou comigo que ele falou, olha, tem coffee break, né, na palestra, que a gente chamou um profissional incrível de Recife, o Montezuma, para falar sobre o projeto de Recife. Uma coisa esplêndida. E aí os professores me perguntando, mas vai ter coffee break? Vai ter diploma de horas adicionais? Eu olhava assim, mas para que isso? Não, gente, porque senão os alunos não vêm. Eu tenho que liberar eles da aula e falar que eu vou dar presença ou falta na presença. Isso para mim era inimaginável na minha época, enquanto estudante, trazer um profissional desse gabarito para o Estado e os alunos não lotarem o auditório ansiosos para poder ter 5 minutos para conversar com o cara e poder, sabe, aprender com ele. Então isso é uma coisa muito preocupante. Eu não sei, eu tenho certeza que o Ciro não tem essa experiência na escola cidade, porque é um público muito mais engajado. Mas eu imagino que talvez ele escute de colegas de outras faculdades situações assim semelhantes e que preocupam, porque esses profissionais estão entrando no mercado de trabalho e eles vão começar a competir com os profissionais mais experientes, talvez consigam sim alguns trabalhos, mas a nossa grande preocupação é com a percepção social, né, da sociedade perante a categoria. Porque se os maus profissionais começam a dar maus exemplos, as pessoas começam a achar, mas engenheiro, arquiteto não serve para nada, eu vou resolver eu e o pedreiro, eu vou resolver eu e o operário diretamente. E né, toda a sociedade perde nisso, perde em segurança, perde em qualidade, perde em desenvolvimento social, que eu acredito que engenheiros e arquitetos são agentes imprescindíveis para o desenvolvimento social do país como um todo. Então, é algo, sim, Maurício, que preocupa a gente e que tem sido debatido para que se ache soluções para que a gente possa recuperar essa qualidade no ensino e, consequentemente, a qualidade dos profissionais no mercado de trabalho. O Ciro, eu gostaria de ouvir a sua percepção disso, uma vez que você está mais dentro da área de ensino, mas também fazer um comentário em cima do que o Greg falou. É muito comum, Rio e São Paulo, pelo menos, que são os mercados que eu atuo mais, você vê arquitetos à frente de obra. E isso é quase... Eu, sinceramente, desconheço que no Espírito Santo exista isso. Arquiteto fica limitado somente à parte de projetos, não atua como gestor de obras. São Paulo é dessa forma, não é isso? Eu acho que tem as duas coisas, sabe, Maurício? Eu acho que São Paulo também, como o Greg falou, é um problema nacional, eu diria internacional. Eu gostaria de começar dando uns dados aqui interessantes. O Canadá tem 12 escolas de arquitetura, a Alemanha 20, os Estados Unidos 120. Nós vamos passar de 600 escolas de arquitetura no Brasil, se já não passamos. Quer dizer, a minha pergunta que eu sempre faço é onde tem tanto professor, né? Sem dúvida. Porque a escola é feita basicamente dos professores e dos alunos. Então, esse é um problema grave que nós temos, e isso aconteceu. Só a cidade de São Paulo
num raio muito pequeno, tem 27 escolas de arquitetura. Então, a gente deve cada vez mais se perguntar sobre a dimensão da qualidade de tudo isso. Isso gera um universo muito diverso, né, de formação. Então, essa condição, eu acho que tem de ser revista também, né? E, com isso, nós melhorarmos a qualidade do espaço produzido nas cidades, porque, em última instância, a qualidade dos profissionais, engenheiros, arquitetos, todos aqueles multidisciplinares, porque a grande questão da arquitetura do século XXI, no meu entender, eu que sou arquiteto que venho do século XX para o XXI, quando me perguntam qual é a grande diferença, eu sempre digo a mesma coisa. A grande diferença é a forma da gestão da arquitetura. A arquitetura do século XXI foi essencialmente uma arquitetura autoral, e a do XXI será cada vez mais uma arquitetura de base multidisciplinar, coletiva e social. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Nós não atuaremos jamais sozinhos, nunca mais. Nunca deveríamos ter atuado. A boa arquitetura do século XX atuou sempre conjuntamente. Eu não lembro nenhum grande mestre da arquitetura do século XX brasileiro que não trabalhava de maneira multidisciplinar, com engenheiros, sociólogos, pessoas de todas as áreas junto dos projetos. Mas, em geral, isso não se deu. Agora, cada vez mais essa exigência. E um arquiteto, como o Greg falou, que não tenha uma boa formação, dificilmente vai poder fazer a compatibilização desses saberes para que o seu projeto ganhe a identidade necessária e boa para a construção da cidade. Não é? Porque uma casa, um projeto, não começa na soleira. Ele tem um antes, um muito antes, que chama-se cidade, que chama-se território. Quer dizer, então, ela nem começa e nem termina ali na soleira. E nós temos de ter essa visão muito presente. Em São Paulo, dado a formação da escola paulista, digamos assim, que sai da Politécnica, não é? Os principais mestres, o Vila Nova Artigas, o Paulo Mendes da Rocha e os outros anteriores, são arquitetos, Fábio Penteado, são arquitetos formados a partir da Politécnica, da ideia da construção. O Artigas dizia sempre para nós: meninos, parem de fazer papel pintado, façam obra, façam cidade. Então, eu acho que é isso que foi a nossa formação, mas, inegavelmente, nos últimos 20 anos, dada a profusão dessas escolas de arquitetura, nós estamos vendo aí um universo muito diverso, aqui em São Paulo também, com esses mesmos problemas que o Greg levanta para a gente poder continuar. Mas nós, acho que temos de ter um papel de resistência. Nós temos de ter esse papel de resistência. Fazer boa arquitetura, como eu sempre digo para meus alunos, não é um atributo fácil, não é uma coisa fácil. Ela é, por natureza, um saber diverso, multidisciplinar. Então, eu acredito mesmo que nós devemos ter esse papel de resistência às novas gerações que estão já com essa formação e nós, mais antigas gerações, continuarmos acreditando nisso. Ok. O Greg, desculpa a pergunta, se você não quiser responder, mas eu, há tempos atrás, eu me envolvi com o CREA, com o nosso conselho, objetivando devolver à sociedade aquilo que eu ganhei de graça na faculdade UFES, né? Porque, na verdade, toda a minha vida profissional, de 40 anos de engenharia, foram feitos a partir de um conhecimento que não me custou nada, né? Que eu ganhei do governo, né? Em algum momento, eu comecei a me preocupar em querer devolver isso para a sociedade e vi, através do Conselho de Engenharia, imaginei que eu pudesse, através do Conselho de Engenharia, tentar levar à sociedade, especialmente a mais carente, algum retorno, né? Mas, infelizmente, pensei muito errado, tive péssimas experiências com o Conselho de Engenharia, e aí eu estou vendo agora você também se envolvendo com um conselho
que no caso de vocês, eu até conheço mais a fundo, desde a época do Tito, né, do Eduardo lá, eu acompanho mais de perto o CAL, e sempre percebi que lá existe mais uma preocupação profissional com o profissional, né, que é como deveria ser os conselhos todos, né, a preocupação com o profissional, né, o seu objetivo em procurar o conselho também é nesse sentido? Bem, na verdade, o meu objetivo de procurar o conselho é contribuir com a categoria. Eu acho que participar do conselho de arquitetura e urbanismo como conselheiro é uma experiência que todo profissional deveria ter uma vez na vida para poder, né, fazer sua contribuição com a categoria, e é um momento de muito aprendizado, de muita doação, para você poder avançar com pautas que valorizam não só a categoria, mas também protegem a sociedade. Porque o conselho, muitas pessoas acreditam que ele serve para defender os arquitetos. Eu brinco que, na verdade, o conselho ele serve para proteger a sociedade dos maus profissionais, dos maus arquitetos. É para isso que, na verdade, ele serve. Ele fiscaliza as obras, ele vê se tem responsável técnico, ele tem conselho de ética, ele presta contas. Mas o conselho é, sim, um espaço muito interessante de debates, de se buscar a elevação da categoria, de buscar o desenvolvimento, de debater os assuntos mais pertinentes e de se articular outras entidades, como é o IAB, como a gente tem as BEA e outras entidades que são muito relevantes e que podem trabalhar em conjunto. Você comentou, Maurício, da sua experiência de devolver a sua formação, devolver parte desse tempo seu dedicado à educação para a sociedade, e isso me lembrou uma informação que eu acho bacana, que eu acho que tem tudo a ver com a arquitetura brasileira, que é a lei da assistência técnica, a lei da ATIS, que é uma lei relativamente recente, muito pouco aplicada ainda, mas que ela tem um potencial tremendo de articular arquitetos e engenheiros em prol de trazer mais dignidade àqueles menos favorecidos através da arquitetura e da engenharia. Eu brinco assim que a arquitetura, engenharia é igual ao SUS, tinha que ter para todos. Por quê? Porque uma casa mal planejada, uma casa mal projetada, mal executada, ela vai gerar consequências na saúde, né, mental, na saúde física das pessoas, vai gerar atraso uma cidade mal planejada gera atraso na produtividade, no escoamento da produção, gera consequências para a saúde, para a economia do país, e a gente ainda sofre no Brasil com o problema da autoconstrução. Quase 80% de tudo que é construído no país é feito sem o acompanhamento de um profissional tecnicamente habilitado para isso. Então, eu brinco assim, tem muita gente que fica discutindo, por exemplo, questão de categoria de atribuição de engenheiros, de arquitetos. Eu falo que a gente precisa dar as mãos, porque enquanto a gente fica ali, às vezes, debatendo o sexo dos anjos com 19% do mercado, tem lá quase 80% do mercado disponível sendo feito por pedreiros, marceneiros, carpinteiros, né? Nada contra esses profissionais, mas eles não têm responsabilidade técnica envolvida, eles não tiveram a mesma quantidade de formação que os arquitetos e os engenheiros têm, e que, na verdade, queremos trabalhar junto com eles. Não é tirar mercado, fazer sombreamento, muito pelo contrário, é trazer o nosso conhecimento para entregar para a sociedade, né, uma cidade, um imóvel, uma casa, um trabalho, com melhor qualidade para essas pessoas habitarem, trabalharem e passarem sua vida. Porque nós não moramos mais na floresta, né, como os índios, os povos originários moram, né, e mesmo os povos originários têm suas aldeias. Então, tudo em certa medida, arquitetura e urbanismo. E a gente precisa trazer o profissional para planejar isso de forma qualificada para a sociedade. Sem dúvida. Esse foi uma das minhas meus grandes interesses em buscar
eu sabia essa lei de cabeça, 8.777, alguma coisa nesse sentido. Tentei, via parceria com a Prefeitura de Vila Velha, com a UVV, tentei fazer aquilo que existe lá no direito, na Faculdade de Direito de Vila Velha, né? Aqueles núcleos onde o futuro advogado fica lá prestando assistência, mas é tão difícil mexer com o poder público nesse país e pior, né? O Conselho também não ajudou em nada e virou uma politicagem danada que eu, sinceramente, preferi abandonar, né? Mas vamos seguir em frente. Ô, Ciro, outra grande experiência que eu tive, logo que te conheci também, foi o Copan, né? Tive lá conhecendo com o síndico à época, né? Uma perfeição em termos de gestão condominial. Eu fiquei realmente muito entusiasmado. Nós tentamos, inclusive, levar o Luiz, devia estar aí conosco, para falar sobre o aplicativo do Vistopred, que nós tentamos lá, né? Mas eu gostaria de trazer a prática aqui, que você nos contasse essa história do Copan, do Oscar Niemeyer, que você também teve trabalhando com ele, não é isso? Daquele museu que se tinha pretensão, né? Foi até um projeto de vocês lá da escola, mas que acho que ainda não foi viabilizado. Nos desse essa aula aí mais uma vez. Bom, o Copan é um ícone, né, da arquitetura mundial, não só brasileira, não é? Até hoje ainda é o maior prédio residencial do mundo. Lá vivem 5.500 pessoas aproximadamente. Enfim, é um marco, né, nessa dimensão da arquitetura. Há muitos anos atrás, o Oscar Niemeyer nos convidou para cuidar da restauração do prédio, e eu fui lá e estou envolvido com isso até hoje. Não termina nunca. Não sei se eu vou ver o término. Né? Ele ligou perguntando se eu tinha interesse. Imagina, qualquer arquiteto no mundo tinha interesse em fazer. E nós fizemos lá o trabalho, que agora estamos restaurando a fachada sul. Primeiro foi todo o trabalho de restauração da infraestrutura de elétrica, hidráulica, bombeiro e tudo mais. Sul, e aí nós fizemos uma proposta num pequeno terreno residual que existia, na Rua Araújo, com a Avenida Ipiranga, de fazer um elevador solto ali, e na cobertura do Copan nós temos uma marquise de mais de 2.000 metros quadrados, em que a gente pretendia, então, lá em cima, pretendemos ainda, faz parte dos nossos sonhos, estabelecer lá em cima com esse elevador independente, para não misturar o circuito com o público existente. Lá em cima, fazer um espaço público com um museu permanente de arquitetura e uma área totalmente voltada à obra do próprio Oscar, e uma outra a todos os arquitetos brasileiros, com salas, cafés e coisas mais lá em cima. O Oscar, na época, quando nós apresentamos a ideia, gostou muito, e nós continuamos levando a ideia à frente. O Copan é uma experiência muito importante, em qualquer cidade, mas em São Paulo ele representa, para nós termos ideia, naquela galeria interna do Copan, onde hoje nós temos muitos serviços, restaurantes, serviços, tinha um antigo cinema e tudo mais, livrarias, passam em média por dia naquela galeria 9.000 pessoas. Então é uma espécie de um município vertical, aonde... Tem muito município no país que não tem esse volume de pessoas, né? Então, tá, desculpa. Passa, por favor, Damares, as fotos do Copan para a gente poder ilustrar aí. Isso. É um prédio... Pode falar, Cida. É um prédio que o Oscar Niemeyer fez na década de 50, um pouco antes de fazer Brasília. Ele foi convidado, através de um empresário, que era amigo dele, o senhor Frias, para fazer essa obra em São Paulo. É um conjunto de edifícios, esses 3 edifícios que nós vemos, o aqui na frente, onde hoje é a sede do Bradesco, e a lateral esquerda, um prédio linear longitudinal fino, também faz parte do chamado Complexo Copan. Ele cria uma rua interna e faz uma coisa muito interessante, entre outras, para nós entendermos que a boa arquitetura
ela é indissociável da dimensão urbana do seu entorno. Ele cria uma rua e uma galeria interna que liga com a Avenida São Luís, que está à esquerda, uma ligação que não existia entre a Avenida São Luís e a Avenida Ipiranga, aqui no centro de São Paulo. Então, esse edifício marcou muito a cidade. O Oscar Niemeyer, no meio da obra, ele é chamado para Brasília, e lá ele não é que ele abandona, ele deixa a obra na mão de outro grande arquiteto, o professor Lemos, que vai levar o terno da obra, e nesse lado direito, aqui no espaço residual que tem aqui, é onde nós propusemos o nosso elevador, que acessaria aquela marquise e cobertura lá em cima, muito grande, para fazer essas áreas também de utilização pública, não é? Porque nós teríamos uma visão aí de cima, temos uma visão aí de cima de 360 graus da cidade de São Paulo. Então, é um edifício icônico. Eu sempre brinco, dizendo que, imagina que, em vez de todo esse amontoado de edifícios do entorno, em Greg, nós tivéssemos um grande jardim embaixo e alguns copãs espalhados pela cidade, talvez nós tivéssemos uma cidade mais aprazível, mais gostosa de caminhar por esses intermédios aí dos edifícios, né? No entanto, isso não se deu. Nós temos essa cidade bastante caótica, mas foi a que nós soubemos fazer e pudemos fazer até agora. Mas eu acho que o Copan continua sendo um desafio para todos nós. Só como folclore, na época que nós estávamos fazendo o trabalho, nós íamos ao Rio apresentar o Oscar Niemeyer, e tem 2 andares intermediários no Copan que não tem os brises, os famosos brises. E ele queria a todo custo que lá voltasse a ser o que era no projeto original, ou seja, no projeto original não tem brise naqueles 2 andares, porque ali seria um andar-jardim para as pessoas caminharem, fazer exercício ali. Mas o tempo foi construído também apartamentos, e ele queria a todo custo, ele já estava mais velhinho, ele falava, ô Pirondi, precisa tirar aqueles apartamentos de lá. Eu falava, não dá, Oscar, as pessoas compraram. Então, mas ele queria a todo custo voltar ao projeto original, para pôr os jardins, né? É um edifício, sem dúvida nenhuma, marcante. É um endereço em qualquer lugar do mundo, né? 1.160 apartamentos, 72 lojas, 20 elevadores, né? É isso realmente mesmo. Uma coisa, né? Impressionante, né? Pensar isso concebido em 1955, mais ou menos, né? É impressionante. Sem dúvida. É um marco da nossa arquitetura, né? Da nossa engenharia, porque tem uma coisa que Desculpa, só para completar. Não, que à vontade. O Paulo Mendes da Rocha sempre falava para nós, brincando, é claro, mas que tem uma ordem de raciocínio lógico bonito, que ele tem essa curva, porque se ele fosse uma lâmina solta, a ação dos ventos nele, naquela dimensão, seria bastante complexa e mais difícil de resolver. E sendo uma curva, é como se a gente pegasse um papel e fizesse a curva, ele para de pé, ele se autossustenta. E sendo reto, ele precisaria de travamentos e outros tipos de engenharia muito mais complexos. Então, também é bonito pensar por esse outro lado, o raciocínio da curva do Copan, né? Sem dúvida. Pois não, Greg? Eu acho o Copan fenomenal. Inclusive, São Paulo tem muitos ícones de arquitetura construídas há muitos anos, que aqui no Espírito Santo a gente tem um pouco mais de dificuldade, né? Os nossos ícones de arquitetura são mais limitados, até porque o Estado tem muito menos recursos do que São Paulo tem para poder construir esses grandes edifícios. Mas é uma aula de arquitetura você passar por São Paulo, Rio de Janeiro também tem muitos ícones bacanas de arquitetura, e eu acho super legal a gente entender o projeto com essa dimensão do uso. Eu brinco que o bom projeto de arquitetura é aquele que as pessoas se apropriam dele e, no final, ele se torna aquilo para que ele foi originalmente projetado. Porque isso é uma grande dificuldade do profissional. O arquiteto, ele projeta as coisas, mas né, ninguém sabe de tudo. Então, você projeta, mas às vezes você
erra ali um pouco. Você imagina que as pessoas vão ocupar de uma forma e elas ocupam de outra. O prédio se ressignifica. Isso é um paradigma novo muito presente nos condomínios com essas retrofits, né, Maurício? Sim. É a ressignificação dos condomínios, dos prédios, das edificações. Por quê? Porque, né, a sociedade ela evolui, ela avança e o edifício está lá construído e ele precisa se adaptar a esses novos tempos. E eu brinco que a gente pode... Greg, desculpa, posso interromper um minuto? Tem tudo a ver com isso. A Lina Bobardi, a outra grande arquiteta, nossa referência para todos nós, não é? A Lina dizia assim, ou nós fazemos espaços que propiciam o convívio, o encontro das pessoas, ou não serve para nada, que é isso que você está dizendo. Quer dizer, tem de ser para as pessoas poderem conviver, se manifestarem, atuarem, né? E dentro dessa linha de raciocínio, Greg, desculpa cortar, mas é porque eu acho que tem tudo a ver com isso que você está dizendo. Eu sempre digo que as memórias da arquitetura são descontínuas, não são contínuas. Então, muda-se os usos, mudam-se as memórias. O exemplo da própria Lina é muito visível. Uma antiga fábrica de tambores transforma-se no maior centro cultural e esportivo da cidade, anos depois, pela mão dela, que é o Sesc Pompeia. Então, eu acho que esses reusos são muito bem-vindos, devem ser cada vez mais valorizados, as pré-existências da arquitetura, não pôr tudo no chão e começar do zero outra vez. Sim, até por uma questão de... Que isso? Até por uma questão de sustentabilidade, né? A pessoa fazer esse reuso, fazer essa ressignificação do espaço, a gente consegue, às vezes, achar soluções até mais ousadas de quando você pega um terreno vazio e aí você tem que planejar do zero. Mas, só para complementar o raciocínio, eu acho assim, a boa arquitetura ela vai diretamente ao encontro da ideia de que você vai criar um espaço que ele vai ser apropriado pela sociedade. O que difere a arquitetura de uma escultura é que a arquitetura ela é para ser vivida pelas pessoas. A escultura ela é para você só ficar olhando para ela é uma coisa inerte. E mesmo a escultura tem se reinventado, né, com as famosas mostras interativas. E a gente tem vários exemplos disso. Eu costumo brincar que você pega, por exemplo, o projeto aqui do Espírito Santo, que você colocou, você citou aí, Paulo Mendes da Rocha, o nosso Cais das Artes, e é muito interessante como é que às vezes você faz o projeto e as pessoas elas ainda insistem em ver exclusivamente pela questão, o ângulo estético / funcional da obra. Aqui no Espírito Santo, eu sei que por conta de atrasos da entrega da obra, né, que acabou até hoje, não foi concluída, as pessoas ficam se questionando, é melhor botar no chão, esse negócio é muito grande, a gente, né, não tem uso para isso. E eu sempre explico o seguinte, vocês estão vendo pelo ângulo errado. Vocês têm que olhar se o negócio é quadrado, é redondo, se é alto, se é baixo. Vocês têm que entender o espaço que está sendo criado para a convivência da sociedade capixaba. Que a sociedade capixaba não tem um espaço desse em todo o Espírito Santo. Pega avião e vai para Rio, São Paulo para ter um espaço como esse, para viver essa experiência. E a gente tem aqui um ícone de um dos maiores mestres da arquitetura brasileira construído aqui, e que já está praticamente pronto, só falta terminar, e a gente às vezes tem que lidar, né, explicar para as pessoas que, né, tem que terminar, porque é importante tudo. E esse tipo de projeto, eu acho que ele é particularmente desafiador, principalmente por uma questão de escala. É muito mais tranquilo quando você está projetando uma casa e você prevê uma sala de estar, imaginando como é que a família vai conviver naquele espaço. A outra é quando você vai para uma escala da cidade, você tem que pensar como a cidade, com pessoas tão diversas, né, de credo, de raça, de ideológico, como é que essas pessoas vão poder ir para esse espaço e conviver pacificamente e juntas, né, através desses espaços que nós projetamos, criar uma sociedade mais inclusiva, mais justa, mais social. Deixa eu só não te interromper, mas apenas pedir a Damares para soltar aí. Eu separei umas fotos do Cais das Artes, né, para você aproveitar que você está falando sobre ele, né, para dar uma noção aí
aos que nos assistem que não são daqui, né, o nosso público de fora, ter uma noção do que é, né? Talvez se o Cal também brigou muito para tentar reiniciar essa obra, né? Se você puder nos dar um esclarecimento, informação. Na verdade, o principal ator, a principal entidade que brigou, inclusive com o governo do Estado, para que essa obra fosse concluída, é o IAB, no Departamento do Espírito Santo. Tá, okay. O arquiteto Geraldo Lino, que era o presidente da época, brigou muito, a presidente Proliana, que é a atual presidente, também brigou bastante, e conseguimos fazer com que a obra fosse retomada pelo governador Casagrande. E essa imagem que você botou, ela é muito interessante, por quê? Porque ela mostra a dimensão do projeto, mas eu brinco assim, você olha essa imagem, você não tem noção. A gente teve a oportunidade de fazer uma visita técnica à obra, quando eles, antes da retomada da obra, fizemos uma segunda visita agora com a retomada, e você só tem ideia do espaço de convivência criado quando você adentra esse espaço, porque Paulo Mendes ele foi muito sábio, ele criou uma verdadeira ágora ali coberta nessa parte do teatro, que você pode passar por ela. E eu brinco assim, muitas pessoas questionam porque o Cais das Artes teria supostamente encoberto a vista do Convento da Penha, que é um dos nossos principais marcos históricos aqui. E eu me lembro que Paulo Mendes esteve aqui no Estado, numa palestra na UFES, inclusive, e ele foi questionado exatamente sobre isso, mas você fez um prédio mais alto que tapou a vista do convento. E aí ele, com toda uma poética que ele era particular, ele falou, mas a gente, quando vê beleza todos os dias, a gente esquece o quão bela ela é. Então, o prédio ele está lá justamente para que você não veja o convento e, ao passar pela edificação, você redescubra a beleza desse marco histórico e natural capixaba. Então, é um verdadeiro exemplo. Isso para não falar de questões técnicas desse projeto, que é fenomenal em termos artísticos e culturais, é uma verdadeira conquista da sociedade capixaba, não só da arquitetura, mas também da arte, da cultura, e que eu acredito que vai servir não apenas aos capixabas, mas a todos os brasileiros. Assim como o Sesc Pompeia não é só para os paulistas, é para todo o Brasil, o Cais das Artes também vai ser para todos os brasileiros virem aqui para o Estado e poderem apreciar boa arquitetura, arte e cultura. Sem dúvida. Fora o dó no coração que dá de ver uma obra daquele porte parada, né? Uma quantidade enorme de dinheiro sendo desperdiçado ali, estragando, né, Greg? Realmente, o dinheiro público realmente tem facetas que a gente não conhece, né? Mas, graças a Deus, pelo que está dentro do previsto, ela foi reiniciada há pouco, né? IAB, desculpa, eu não liguei uma coisa com a outra, eu sabia que os arquitetos é que estavam brigando para retomá-la, mas, a princípio, me parece que 2026, e acho que até o próprio Casagrande ainda pretende estar entregando ela para os capixabas, né? E para os brasileiros, né? Mas agradecer aí a presença do Luiz Araújo, ele é da Excel Engenharia, é parceiro nosso, esteve lá em São Paulo conosco conhecendo o Ciro, né, e o Copan também, chegou um pouquinho tarde, mas nós já comentamos sobre o Copan. Eu queria aproveitar... Pois não, Luiz, pode falar. Nada demais, não, só dizer que antes tarde que mais tarde ainda, né? Perdoa a falha do atraso, mas estou aqui. Bem-vindo, okay. Luiz. Eu gostaria de aproveitar a presença do Ciro e do Greg para tratar de um assunto que a mim, como engenheiro, incomoda muito, né? Nós tivemos recentemente grandes eventos climáticos extremos, né? É uma expressão grande para dizer das tragédias que nós vivemos, né? Não só no Rio Grande do Sul, mas no Espírito Santo também. Mimoso, o Luiz está refazendo um monte de ponte lá, né, Luiz? Ganhou um monte de serviço lá para refazer ponte, mas o que me incomoda muito nesses eventos, nessas tragédias, é que, inevitavelmente, as pessoas acabam voltando a construir e a refazer suas moradias nos mesmos locais, né? Tendo a certeza absoluta de que vai haver
vão haver novas enchentes, novas tragédias, e que tudo vai abaixo de novo. Quer dizer, para planejamento urbano, né, eu acho que nós não vamos ter tempo de comentar aqui, Ciro, mas você que teve experiências maravilhosas aí, né, com Barcelona e Medellín, não é isso? Tem uma grande experiência com planejamento urbano. O que você acha disso? Bem, eu acho que todos nós já debatemos muito isso, tanto nas universidades, quanto no CAL, quanto no IAB, em todas as áreas de arquitetura, em todos os momentos, né? Eu acho que a cultura arquitetônica em geral, sobre a dimensão da função social do arquiteto, ela é ainda muito incipiente, muito frágil no Brasil. Não se sabe bem para que serve, não é? Em linha geral, nós fomos tidos muitas vezes apenas como artigo de luxo para fazer prédios especiais, espetaculares, ou para fazer habitações e ocupações de um determinado tipo de classe social, tudo mais. Eu costumo dizer que para a sociedade é melhor um bom padeiro do que um mau arquiteto. Um bom padeiro faz bons pães, serve à sociedade. Nós somos um prestador de serviços à sociedade, como qualquer outro. A qualidade da arquitetura não está em ela ser pública ou privada. A qualidade da arquitetura é uma coisa que independe da sua condição pública ou privada. Existem más obras de arquiteturas públicas e más obras de arquiteturas privadas. Boas e boas também dos dois lados. Então, o que nós estamos vendo é essa falta de cultura sobre a dimensão da real função que os arquitetos deveriam ter na sociedade, em conjunto, sempre em conjunto, multidisciplinarmente, como eu falei lá no começo, com as engenharias, com os sociólogos, com os ambientalistas, não existe os economistas, não existe mais nenhuma condição de nós continuarmos na nossa ação política, porque a arquitetura é uma ação política, como toda ação humana, junto aos nossos governantes, se nós não atuarmos de uma maneira decisiva sobre a gestão da ocupação do território nacional. A questão é muito mais grave, muito mais séria do que nós podemos imaginar. O que nós estamos vendo é o resultado de anos e anos, de décadas, dessa irresponsabilidade sobre a forma de atuação. Por exemplo, nós sabemos que isso são estudos feitos pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas aqui da USP, nós deveríamos ter investido nos últimos 10 anos 13 bilhões com as questões da drenagem dos municípios brasileiros. E não foram investidos nada mais que 3. 10 bilhões não se sabe o que foi usado. Então, nós estamos vendo a consequência de tudo isso. São umas somatórias de erros. Desculpa se eu estou me alongando um pouco, Greg. Não, à vontade, por favor. É um tema que me é muito caro. Eu tenho falado isso em todo lugar, não só aqui no Brasil. É uma dimensão que nós não temos sabido ocupar o território. Nós soubemos fazer nossas cidades. Nós acabamos com os rios, destruímos as florestas e as montanhas e os povos que lá vivem. Nós ocupamos de maneira completamente equivocada as cidades. E agora nós temos de repensar isso, mostrar novos paradigmas. É possível, a título do chamado progresso, nós destruímos tudo e ficamos ocupando de uma maneira absolutamente equivocada. Valorizamos um aspecto só, que foi o aspecto da mobilidade através de um automóvel único e particular, enquanto a dimensão da mobilidade pública e social foi esquecida. Então, 53% do estado mais rico da América Latina, que é São Paulo, ainda não tem a infraestrutura básica de água e esgoto. Então, não dá mais para continuar conversando esse assunto de uma maneira assim muito frágil, e nós temos que ter atitudes mais viris com relação a tudo isso, junto aos nossos governantes, senão os desastres continuarão. Nós não soubemos fazer a cidade que queríamos, ou que imaginávamos. Ou que precisávamos, né? E precisamos,
com urgência. Então, essa dimensão tem de ser retomada. Nós temos de parar de ficar com conversas frágeis sobre esse assunto. Ou os nossos governantes e aqueles que detêm o poder da força da grana, como diz o poeta, entendem de uma vez por todas que nós estamos numa rota de colisão. Isso não é um alarmismo, é uma dimensão mesmo real. É possível reverter. Você citou 2 exemplos aí que já são exemplos clássicos. Um mais histórico, de uma cidade extremamente rica, que até a década de 80, começo da década de 80, tinha dado as costas ao mar e não tinha entendido que é Barcelona, e que hoje é uma cidade invejável, visitada pelo mundo inteiro. E agora, uma cidade mais recente, que eu acompanho há 20 anos, todo ano nós vamos lá, temos uma estreita relação, uma cidade que era muito mais pobre do que Vitória, do que São Paulo, e muito mais violenta, e que nos últimos anos ganhou o título da Unesco como uma das melhores cidades da América Latina. Ou seja, só para terminar, eu me entusiasmo com esse tema, 2 ou 3 questões são básicas para a mudança de qualquer cidade. A primeira é a vontade política sincera. Vontade política sincera. A segunda é competência técnica, de toda forma. E a terceira é o envolvimento da população. Com esses 3 fatores, nós mudamos qualquer cidade. Vontade política sincera, competência técnica e envolvimento da população. O 4º fator, que sempre é colocado como primeiro, aparece, que é a dimensão econômica financeira. Quando há vontade política sincera, quando há competência técnica, bons projetos e o envolvimento da população, a grana aparece. E tem muita, que se usada bem, nós mudamos a cidade, sim. Não me venham mais com esse discurso infeliz e frágil de que não tem dinheiro. Isso é mentira. Tem muito dinheiro, só que mal usado. Entendi. Desculpa ter falado demais, Greg. Vou te dar a difícil missão de comentar aí o Ciro. Bem, essa questão, eu reitero toda aí a colocação do Ciro, acho que está coberto de razão. Eu acho que as nossas cidades, elas são uma consequência de um modelo de ocupação que representa os problemas de desigualdade do nosso país. Né? São problemas onde a população carente, que não tem acesso, como a gente colocou, nem ao profissional, muitas vezes não tem... A gente brinca assim, não tem acesso ao profissional, mas muitas vezes não tem acesso nem à água e esgoto. E aí essas pessoas elas não têm acesso à habitação formal, não tem propriedade do terreno, não tem posse direta, e aí são levadas às margens da cidade para invadir áreas de risco, né? E a gente às vezes se questiona, mas tem uma fatalidade dessa, né? Uma situação como essa, e essas pessoas voltam a habitar esses locais, mas é necessário que a gente também se coloque no lugar dessas pessoas. Essas pessoas não têm para onde ir. Para onde elas vão? Vão bater na porta da sua casa? Não funciona dessa forma. Mas eles têm família. A família toda deles vive numa situação de risco. Então, é muito importante que nós pensamos as nossas cidades também para essas pessoas. Essas pessoas precisam de um espaço de qualidade para elas. A gente tem que... e como o Ciro falou, muitas vezes a dificuldade ela é colocada no fator econômico, porque essas pessoas muitas vezes não participam da economia formal, não têm condições de adquirir os seus próprios imóveis, mas qual que é a nossa parcela de culpa nessa situação em que essas pessoas estão? Porque essas pessoas, elas muitas vezes nasceram e vivem nessa condição, e é uma situação pela qual os pais e os avós delas passaram. E o que foi feito para mudar essa realidade? Então, eu acredito que toda a sociedade, e eu acredito que os arquitetos e engenheiros, como construtores e planejadores da cidade, da habitação, né, do macro ao micro, têm que ter protagonismo em buscar e propor soluções. Por quê?
porque os nossos dirigentes, né, o meio político, como o Ciro colocou muito bem, eles não são técnicos. A moeda deles é a moeda política, é o voto. Assim como o empresário, ele está preocupado no lucro, né, na questão financeira. E a parte técnica e social cabe a nós. Né? Eu brinco assim, você está esperando o quê? Que vai ser um empresário que vai vir aqui com a solução técnica e social para o problema da habitação? Não vai ser ele. Ele quer saber quanto que ele vai ganhar nessa operação. Cabe a nós trazermos essa solução política, técnica e econômica e apresentarmos para esses agentes para que a gente possa fazer uma mudança verdadeira na sociedade. E eu costumo dizer que a gente não precisa ter medo dessa mudança. Tem gente que tem medo. Mas o que vai acontecer? Para onde essas pessoas vão? O que a gente vai fazer com a cidade? E eu sempre explico que todo mundo vai ganhar. Vai ganhar porque a gente vai ter mais saúde, a gente vai ter uma sociedade mais justa socialmente falando, e até do ponto de vista econômico, uma sociedade com uma economia mais viva, porque essas pessoas que não fazem parte do mercado formal, não conseguem acessar bens de consumo básicos, vão passar a consumir, vão gerar mais renda, vão gerar mais emprego. Todo mundo sai ganhando. Não tem por que a gente não buscar essa solução. Mas cabe a nós. Não adianta ficar esperando que vai ser o prefeito, o governador, o presidente, que ele vai ser iluminado assim, né? Aí uma voz divina vai sussurrar ao ouvido dele a solução. Por quê? Porque a solução é difícil. A solução é difícil, ela não é fácil, porque se fosse fácil alguém já tinha pensado e resolvido. Por isso, a necessidade dos profissionais se engajarem nessa temática para proporem soluções, porque ninguém é dono da verdade, até que se ache essa solução e a gente resolva esse problema de forma definitiva. E não adianta achar, mas isso é um problema insolúvel. Não é insolúvel. Né? A gente tem exemplos em países desde Barcelona, que é um país desenvolvido, né? Espanha é um país desenvolvido, mas que há 50, 60 anos atrás era uma ditadura fascista, gente. Era um país economicamente quebrado. Eu brinco assim, Barcelona se tornou Barcelona apesar dos espanhóis. Porque não foi graças aos espanhóis, foi apesar deles. E a gente tem Medellín também, gente. Uma cidade que era a capital do crime, que as pessoas morriam na casa das dezenas por semana. E um exemplo de superação. Então a gente consegue também fazer. Nós temos profissionais, temos gente engajada e temos um país que é uma das 10 maiores economias do mundo. O problema do Brasil é distribuição, o problema do Brasil não é falta de riqueza. Sem dúvida. Greg, até quando nós vamos comprar passagem caríssima para ir ver a cidade bonita que o outro fez, como se a gente não fosse capaz de fazer a nossa? Quer dizer, nós temos competência técnica e dimensão estética suficiente para fazer cidades belíssimas. Não nos falta aqui, nós aqui, arquitetos, engenheiros, nos falta mesmo essa dimensão política, social, da sociedade como um todo, não é? E para fazermos isso. Vamos parar de comprar passagem para ver a cidade do outro, vamos fazer a nossa. Sem dúvida. O Luiz tem um exemplo bastante familiar aí, né? Ele é de Petrópolis e recentemente Petrópolis teve lá uma grande tragédia, outra um pouco menor recentemente, mas ele viveu na pele aí a família dele, não é isso, Luiz? É difícil falar do tema com duas feras falando, né? Mas a gente, pelo menos, já que participou das coisas, a gente consegue contribuir um pouquinho. De fato, né, a gente sempre, quando eu sou muito obrigado ao tema de manutenção, né, que é o futuro, tanto das cidades quanto das edificações, e a gente vê que o grande erro está justamente na falta de planejamento. Seja planejamento para a gente fazer as coisas, executar as coisas, ou depois que elas estão executadas, também manter. E sempre entra em voga esses três temas, né? Político, técnico e econômico. Infelizmente, né, a nossa convivência de hoje é que o político domina tanto o técnico quanto o econômico. Enquanto não há vontade política, esquece que não há técnico, esquece que não é também o econômico. É difícil a gente fazer essa roda girar e efetivamente o poder político, né, como o Ciro falou bem, sincero, talvez
talvez a palavra do sincero ali, que pegue mais pesado, que a gente possa efetivamente dar ouvido à parte técnica e assim, obviamente, a gente ter a parte econômica. Né? Eu tive, como o seu outro relembrou, eu tive na pele alguns problemas lá em Petrópolis, mas você vê que a maioria dos problemas era um problema de ordem política, não era um problema de ordem de falta. Existe engenharia para consertar? Claro que tem. Existe arquitetura e urbanismo para poder ajustar? Óbvio que tem. Não estamos falando em nada que não esteja para lá de sabatinado. Mas, infelizmente, falta vontade política para botar em prática. Né? A gente está convivendo isso, a gente viveu aqui no interior do estado, em Mimoso, como o senhor outro falou, a gente está participando lá, e você chega lá para a contratação da ponte, a pessoa quer fazer a ponte no mesmo lugar, onde teve o mesmo problema, do mesmo jeito. A gente tem quase que brigar. Olha, por acaso você quiser, você até não me contrata, mas fazer igual não dá. Você tem que modificar isso por N questões técnicas. Isso, explicar isso para o político, às vezes, é complexo. Mas a gente tem conseguido devagarzinho. Né? Participando agora também, recentemente, de um grupo de estudo lá do pessoal do Rio Grande do Sul, da parte de manutenção a longo prazo. É difícil também entender, né, como é que essa parte a longo prazo pode ser justamente modificar o local ali para que isso seja a manutenção, para que a gente possa manter a edificação daquela pessoa. Mas o político não entende, né? Como disse o nosso amigo Gregor, vale mais a pena o voto. Peraí, se eu fizer isso, quantos votos eu vou ganhar ou quantos votos eu vou perder? Isso pesa mais do que a questão técnica. Mas a gente espera um dia, com bastante suor e sufoco, modificar isso. Sem dúvida. Aproveitar aqui, o tema está tão interessante que eu acabei esquecendo aí o Jonildo, do Rio de Janeiro. É um grande prazer, mais uma vez, ter você aqui, Jonildo. A Anne, o Itamar também, todos nos assistindo aí. O programa passado, que nós falamos sobre prevenção de combate a incêndio para carros de bateria de lítio, nós tivemos participação lá do pessoal do Rio Grande do Sul, constantemente temos aqui o pessoal de Manaus também, então, através do Sérgio Craveiro aí, que é o CEO do TV Síndico Online, a gente tem uma abrangência bastante importante em todo o país e, se Deus quiser, a gente vai conseguir levar esse tema da engenharia predial e a discussão técnica que nos importa, né? Nós já estamos com quase 1h10 de programa. Eu vou agradecer imensamente, mais uma vez, o Jonildo aí se referindo aos políticos, né? No Rio de Janeiro, especialmente, tem uns políticos bastante complicados, né, Jonildo? Você conhece bem aí. Mas agradecer, então, imensamente ao Ciro, ao Greg, ao Luiz, pela participação. Ciro, fica à vontade para fazer as suas considerações finais. Peço desculpas aí pelo tema, valeria a pena mais umas 4, 5 horas, no mínimo, aí de discussão, mas, infelizmente, a gente fica limitado à nossa necessidade aqui, tá bom? Pois não. Não, eu agradeço muito essa oportunidade de estar com o Luiz, com o Greg, com você. Eu acho que as palavras finais são: nós temos de mudar os paradigmas sobre o qual nós estamos atuando na vida. Não é? Tudo converge para que a palavra de ordem dos próximos tempos, destes tempos urgentes, seja o compartilhamento. Nós temos de parar de armazenar tanto, de acumular tanto. Nós estamos exaurindo o planeta. Está na hora de nós repensarmos os paradigmas pelos quais a vida humana está se processando no planeta. Isso envolve, é claro, a arquitetura e o urbanismo também. Muito obrigado novamente pela oportunidade. Greg, pois não. Agradecer aí todos que puderam nos acompanhar, que prestigiaram a gente com o seu tempo assistindo aqui nós falarmos sobre a arquitetura brasileira. E dizer que, às vezes, a gente fala assim, né, Ciro? Mas não é para desanimar as pessoas, não. Muito pelo contrário. É para que a gente se empodere dessa difícil missão, mas que é necessária e que depende de nós. Eu brinco assim que, se nós não tomarmos essa atitude, esse problema vai se arrastar por mais 1, 2 gerações. Nós vamos ficar esperando que... vamos ficar passando esse problema para a geração futura, vamos ficar esperando que uma geração venha, enfim, resolver esse problema. Nós temos que tomar medidas agora, porque cada
cada geração que passa, o problema vai ficando mais complexo, mais difícil e mais prejudicial. É tempo de, como o Ciro falou, né? É tempo de medidas mais viris, de menos vernissagem, né? E de atitudes mais contundentes para resolver esses problemas. E nós somos profissionais de vanguarda nesse assunto. Inclusive, arquitetos e, né, engenheiros também sempre foram profissionais de vanguarda para propor soluções que envolvem a sociedade no que se refere principalmente ao urbanismo, porque, né, mais de 80% da população vive nas cidades. Então, é tempo de se empoderar disso, de não temer a difícil missão, mas encará-la com alegria e com afinco. Obrigado. Luiz. Bom, pedir desculpa novamente pelo atraso, né? Eu acho que o tema hoje, além de importante, né, passa por uma arquitetura que sempre é uma coisa muito bela da gente ver, né? Eu, como engenheiro, eu negligencio um pouco isso, mas sempre me encanto com as obras e às vezes temos a dificuldade de fazê-las funcionar, né? Mas essa que é a grande, brilhante ideia disso. E, obviamente, quando a gente fala das cidades, isso toma um vulto, né, que faz com que a gente se debruce e cada vez queira melhorar mais. Né? E depois, quando a gente vai para a parte não tão bonita aqui da nossa apresentação, né, que é a falha nossa em poder trazer isso para a sociedade, eu acho que, de novo, a frase que eu sempre falo se encaixa, né? Um dia eu quero parar de poder falar essa frase final, mas que é quem não escuta cuidado, escuta coitado. Novamente, repletos de cuidados aqui, né? Para os nossos políticos, para os nossos atores do dia a dia, né? Que a sociedade também saiba cobrar. Não adianta nós aqui técnicos ficar falando, parece que a gente quer serviço, que a gente quer trabalhar. A gente quer, é verdade. Mas quanto mais apoio a gente tiver, a gente vai conseguir trazer isso cada vez melhor. Então, só deixar de novo a frase aí, sei que o seu outro gosta bastante dela, e cada vez é mais válida. Ok. Então, agradecendo ao Sérgio Craveiro, o CEO do TV Síndico Online, que nos permite levar esse programa ao ar todas as quartas-feiras. Lembrando que agora, em agosto, nós temos o CONASES Rio de Janeiro, vamos estar lá fazendo palestra. Em setembro, o CONASE Belo Horizonte também vamos estar lá palestrando, levando conhecimento de inspeção predial. E em outubro, o CONASE Juiz de Fora, né? Então, todos eles nós estamos lá levando o nosso conhecimento, a nossa orientação técnica, a tentativa de levar esse conhecimento exatamente para buscar termos condições de estar tratando esse assunto de forma mais séria e honesta. Então, um grande abraço a todos, muito obrigado mais uma vez ao Greg, ao Ciro, ao Luiz, a disponibilidade, e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Grande abraço. Damares, de novo, esqueci de você, Damares. Você tem que botar